Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Deus colocou essa mensagem hoje de manhã no meu coração, para que você entenda uma das grandes funções do Espírito Santo. Quem aqui já tem o Espírito Santo? Vou repetir, quem aqui já tem o Espírito Santo? Quem não tem vai sair com ele daqui hoje. Mas nós às vezes confundimos as funções das pessoas. Às vezes a gente pede uma coisa para o nosso pai ou para a nossa mãe e não recebe, porque não é função deles daquilo que nós estamos pedindo. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus e não recebemos, porque não é função de Deus daquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz no livro do apóstolo Tiago que pedis e não recebeis porque pedistes mal. Se a gente não sabe como pedir, a gente pede e não recebe. Não é porque Deus não tem poder para dar. É que Ele não vai quebrar um princípio para te abençoar. Ele não vai contra a própria palavra que Ele já declarou, já escreveu, já decretou, porque você está pedindo. Não é assim que funciona. Os nossos pedidos é que precisam estar alinhados com o que já está escrito. Você, por mais que ore forte, por mais que fique uma madrugada pedindo, orando, Deus não vai mudar o que está escrito porque você está orando e pedindo. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus já predeterminou, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. E muitas vezes, quem aqui nunca pediu para Deus algo, por exemplo, financeiro? Quem aqui já pediu uma salvação financeira para Deus? Levanta a mão. Senhor, por favor, em nome de Jesus, Tu sabe dessa conta que eu tenho que pagar amanhã. Senhor, manda a provisão. Senhor, você fica até espiritual. Ah, Jesus, Tu conheces a dor do Teu servo. Não é assim, quando a gente está precisando? Sim ou não? Agora, olha só, Bill Gates nunca orou e nunca teve problema financeiro. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, nunca deu um dízimo e nunca teve um problema financeiro. Então, se a gente for pelo raciocínio aristotélico, pelo raciocínio lógico da coisa, se pedir dinheiro a Deus, Ele vai te dar dinheiro? Se gente que nunca pediu tem? E gente que pede todo dia não tem? Nós precisamos ser, como cristãos, um pouco mais sábios e inteligentes para a gente não pedir o que não é hora de pedir, para quem não é para pedir. Às vezes você começa a andar com uma pessoa muito rica, você fica todo emocionado achando que o rico vai te dar um dinheiro. Eu nunca vi um rico dar dinheiro para alguém, mas você acha, você fala, o fulano tem dinheiro, vou andar do lado dele. Nem seu almoço ele vai pagar. Quem dá dinheiro para os outros é pobre. Pobre adora dar dinheiro. Vamos, eu pago. Não tem nem dinheiro, mas vai pagar. Vai se endividar, vai passar no cartão. Agora, o rico ele só entra em projetos. Ele patrocina projetos, mas não dá dinheiro. Quem está pegando até aqui? Então, a gente coloca a nossa esperança em pessoas que não vão resolver nosso problema, porque a gente não entende, através da sabedoria, da inteligência que Deus nos deu, o que pedir, para quem pedir e na hora que tem que pedir. A gente falta essa sabedoria para medir quem, quando, como e por que pedir. Então, como a gente não tem essa sequência lógica na mente, a gente sai falando tudo com Deus, pedindo tudo para Deus, aí pede para o irmão, se o irmão não faz, pede para o anjo, se o anjo não resolveu, pede para o Espírito Santo não resolve, vai na vigília, faz campanha. A gente acha que pela nossa insistência algo vai acontecer, mas você pode bater muitas vezes numa porta, se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não quer que você entre por um caminho que não há como voltar. Em Marcos capítulo 4, versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo... Quem conduziu Jesus? Ué, peraí, deixa eu conferir aqui na Bíblia, irmão. Mateus. Quem falou Marcos, gente? É Mateus, pessoal. Foi o irmão ali, ó, que digitou que está errado. Perdoe-me, é Mateus.
Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo... Quem pegou Jesus e conduziu? O Espírito. O Espírito pega Jesus e o conduz, o leva, o guia, o transporta até para ser tentado pelo... Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja o deserto. Por isso, para de pedir sucesso ao Espírito Santo, para de pedir dinheiro ao Espírito Santo, para de pedir solução de problemas ao Espírito Santo, para de pedir a solução do teu casamento ao Espírito Santo, porque ele vai te levar para o deserto. Quando você fala assim, Espírito Santo, eu quero ser o homem de Deus nessa geração, dá sua mão aqui, vamos para o deserto. Espírito Santo, eu preciso prosperar financeiramente, eu preciso sair dessa humilhação. Dá a mãozinha aqui, a mãozinha vem cá comigo para o deserto. Eu preciso cumprir meu propósito na terra. Chegou a hora de todo mundo ver o que Deus colocou em mim. Verdade, vem cá comigo, vamos para o deserto. Não importa o que você peça para o Espírito, ele vai te guiar para um lugar na Bíblia. Para o deserto. Só que deserto é um lugar que ninguém quer ir. Ninguém quer estar numa temperatura desconfortável, que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar num lugar onde comida é escassa, onde água não tem. Ninguém quer estar num lugar solitário, porque pessoas não estão pelo deserto. Você quer conforto, você quer tapinha nas costas, parabéns. A gente quer comida em abundância, a gente quer ser feliz. Ninguém quer deserto. Só que não existe biblicamente crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, não existe desenvolvimento, seja financeiro, emocional, ministerial, familiar, sem passar pelo deserto. Porque toda promoção divina começa no deserto. Porque a próxima fase da tua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas como a gente não entende o deserto como um processo, a gente foge. E a gente pede errado ao Espírito Santo. Espírito Santo me dá isso, Espírito Santo faz aquilo, Espírito Santo me usa. Você quer ser usado? Vamos passar um tempo no deserto. Porque quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, adivinhe para onde o Espírito levou? Para o Jesus. E no deserto, lá no deserto, Jesus foi conduzido a dias difíceis. Você já reparou que a gente paga o que tiver que pagar para não viver dias difíceis? A gente ora para Deus tirar a gente dos dias difíceis. Você imagina, a lagarta é a mesma pessoa, a mesma criatura da borboleta. Elas são a mesma pessoa, em fases diferentes. O que separa a lagarta da borboleta é o casulo. Imagina se a lagarta está vivendo sua vida e quando chega o momento de entrar no casulo, ela começa a fazer a campanha dos 7 dias de oração para Deus livrá-la do casulo. Não, Senhor, é apertado, é escuro. Não, Senhor, não dá, para mim não pode, é sozinho lá dentro. Não, é muito apertadinho, eu não aguento esse sofrimento, eu não quero. A lagarta não faz campanha para sair do casulo, porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas como a gente não enxerga deserto como processo, a gente enxerga deserto como dor, como sofrimento, como problema, a gente nunca cresce, a gente nunca aprende com isso. Ontem eu fui comer um pastelzinho de Belém, ali no original. E ali, porque no Brasil nós temos também, só que é falsificado. E aí, uma fila muito grande para entrar. Dentro, uma confusão, muita gente. E eu estava com os amigos, eu falei, vamos aprender com isso. Por que aqui está cheio e as outras lojas que vendem a mesma coisa não estão? Por que aqui as pessoas estão 1 hora na fila, no frio, e lá fora, em outras lojas, tem gente com a placa, entra, por favor. Está aqui, tem lugar aqui, ninguém quer ir. Em vez de você reclamar da fila, aprende por que as pessoas estão fazendo fila para comprar ali.
Chegou o momento da gente aprender com os desertos e não reclamar dos desertos. Chegou o momento da gente crescer em meio às filas da vida e não reclamar do frio que faz na fila. A gente reclama muito e aprende pouco. A gente reclama muito, mas não aprende, não pergunta o porquê nós estamos ali, para de uma vez por todas sairmos e nunca mais voltarmos. Muita gente já entrou em desertos da vida, saiu e voltou em outra fase, porque saiu para sobreviver, mas não aprendeu nada, então volta. Quando Deus decidiu que chegou a hora do seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou não foi Deus, não foi o Espírito, foi o diabo. O Espírito só conduziu ele para o ambiente do problema. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então o problema que você está passando, a tentação que você enfrenta, não é Deus que está te tentando. A gente fala, isso só pode ser uma prova de Deus. Não, é o inimigo. O ambiente onde o inimigo tem liberdade para te tentar, que foi Deus que te colocou. Ele pega Jesus e conduz para um ambiente, o deserto, onde a tentação pode chegar. Porque tem lugares que você se esconde em Deus, que o inimigo não consegue chegar nem para tentar. Tem outros lugares que Deus te coloca e te expõe, para que agora você possa aprender algumas coisas naquele ambiente de provação, de tentação, de problema, de dias difíceis. Mas Jesus aprendeu 3 coisas no deserto. Porque você sempre vai aprender, se quiser, quando estiver passando por um deserto. E você vai sair dali muito mais forte. Você vai sair dali vivendo o seu propósito. Mas você vai ter que estar disposto a aprender no meio da dificuldade. Quem aqui já passou por um problema financeiro, por exemplo? 3 pessoas só. 1, 2, 3. Financeiro. Quem aqui já passou por um problema emocional? Depressão, ataque de pânico, insônia? Não. Baixa. Quem já passou por um problema familiar? Briga de irmão, pai, mãe, marido, mulher? Ah, não acredito. Gente, eu acho que vou fazer um culto de libertação hoje. Tá ruim, hein? Então, agora qual foi o dia que no meio de um problema com teu familiar, no meio de uma crise emocional, no meio de uma falta financeira, você parou com Deus e falou assim, vamos aprender. Me ensina porque eu estou passando por isso. Me dá o ponto 1, 2 e 3. De como eu entrei nessa situação. E de como eu vou sair. Lembrando que Deus te tira de problemas que Ele te colocou. Isso aqui é muito forte. O Espírito tirou Jesus do deserto, porque Ele levou Jesus para o deserto. Agora, o filho pródigo se meteu no problema, teve que sair sozinho. A Bíblia diz que ele falou, vou pedir minha herança, o filho pródigo. Foi lá e pediu a herança. Quando estava passando fome, comendo comida de porcos, ele falou, quer saber? Levantar-me-ei e irei até o meu pai. Eu vou consertar o que eu mesmo fiz. Tem problema que você tem que sair porque você se colocou, e tem problema que Deus vai te tirar porque Ele te conduziu até o deserto. Essa é uma sensibilidade que você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não. Porque quando Deus te coloca no deserto, não adianta pedir para sair, Ele vai te tirar no tempo dele. Agora, quando você se meteu num problema, você quis brigar com o teu familiar, você quis entrar num conflito com uma pessoa na rua e agora está respondendo na justiça, você quis falar mal de alguém, fazer fofoca e perdeu aquele amigo, você decidiu isso agora, sai desse problema. Saia sozinho, vá lá, se arrepende, que nem o filho pródigo, voltou para a casa do pai, pai, eu me arrependo, me trata como um dos teus empregados, mas me aceita de volta. Porque Deus te tira dos desertos que Ele te colocou. E nesse deserto que Jesus estava, Ele foi tentado por Satanás. A primeira coisa que acontece, a primeira dificuldade de Jesus é que Ele começa a passar fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum, Ele estava morrendo de fome. Quem sabia que Jesus passou fome no deserto? Quem sabia disso? Jesus morreu no deserto? Jesus morreu no deserto? A primeira coisa que ele aprendeu é que no deserto a fome ameaça, mas não te mata.
a fome emocional, a fome financeira, a fome espiritual, ela ameaça, mas não te mata. Ela é justamente uma prova da tua fé. Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida. Porque no deserto, no momento certo, nem que ele faça a pedra virar pão, a provisão chega. Isso justamente foi uma das tentações do inimigo. Por que você não dá ordem para as pedras virarem pão? Por que você não dá uma ordem para as coisas acontecerem? Jesus aprendeu que no deserto, conduzido pelo Espírito, a fome não te mata. Não fique com medo de morrer no deserto, porque não dá para morrer no lugar que Deus te colocou. Não fique com medo de perder o timing, perder o tempo. Eu vou perder muito tempo aqui. Não dá para perder tempo se foi Deus que te colocou ali. Você está ganhando tempo. Você está amadurecendo para remir o tempo. A segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e às tentações. Mas ele aprendeu isso no deserto. Tem gente que fala assim: pastor, eu não consigo, pastor, eu não consigo parar de mentir. Pastor, eu não consigo dizer não. Eu não podia fazer aquilo, a pessoa me pediu isso, pediu aquilo, era só ter dito não, mas eu não consigo dizer não, tenho tanta dificuldade de dizer não. Quem é que tem problema em dizer não? Não estou falando não, pecado não, porque senão não levanta a mão, né? A qualquer coisa. A pessoa te pede uma carona, te pede 10 euros emprestado, qualquer coisa, você não pode, mas você não consegue dizer não. Quem aqui tem problema em dizer não? Muita gente, isso é um problema do ser humano, não é só seu não. Mas a segunda coisa que Jesus aprendeu no meio do deserto era que é possível dizer mais alto. É possível dizer não. Foi no deserto que ele falou não. Faz isso, não. Transforma em pão, não. Me adora que eu te dou a todos os reinos da terra, não. Quem não aprende a dizer não agora, quem não vence esse desequilíbrio emocional de dizer sim para tudo, para ser aceito, porque o ser humano tem a necessidade neurótica de aceitação. Então, como o ser humano tem essa necessidade, como o ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação, ele compra carro que não pode pagar, veste roupa que é menor do que o tamanho dele. Deus está falando com alguns. Por quê? Esses dias um rapaz da minha equipe veio conversar comigo, eu olhei para ele e falei: rapaz, essa calça é 5 tamanhos menor do que o teu. Você tem que ver isso, tem que rever. As pessoas querem ser aceitas. E elas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros, porque elas estão tentando ser aceitas. Quantas pessoas compraram um carro no Brasil? Acontece muito. Comprou o carro e teve que devolver para a seguradora, para a financiadora, porque não tinha como continuar pagando. Mas comprou na época porque queria mostrar para a família: viu, estou vencendo. Queria mostrar para os amigos: viu, deixa eu entrar nessa roda de amigos, eu também estou crescendo. Mas essa não era a realidade. E nessa necessidade de aceitação, você acaba dizendo sim para muita coisa que tinha que dizer não. Mas no deserto, e o Espírito Santo te conduziu para ali, para te ensinar a dizer não. O não te leva mais longe do que o sim. Você pode dizer muitos sims bem dados, bem feitos, mas se você não aprender a dizer não para aquilo que cancela todos os sims, você perde tudo. Você pode ter dito sim para um casamento feliz e ter ido para o altar ser abençoado por Deus com a sua esposa ou com o seu esposo, mas um não a uma tentação de fora destrói todos os sims que você deu no casamento. Quem entendeu isso? Você pode ter dito sim à prosperidade financeira e começado o seu próprio negócio e estar se esforçando para ser um empreendedor, mas um não que você deveria dar para um sócio errado ou para um investimento que não era de Deus, um não que você deveria ter dado a uma oportunidade que quebra princípios, que ia ter algum problema de imposto depois, alguma coisa desse tipo, um não que você deixou de dar, quebra todos os sim certos que você deu na vida. Então lembre-se, o não te leva mais longe do que o sim. E Jesus aprendeu isso no deserto. É a terceira coisa que ele aprendeu, foi a verdadeira identidade. O inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus. Quando o Espírito Santo te leva para o deserto, quando você fala: Espírito Santo, me usa, vamos para o deserto. Espírito Santo, eu quero ser próspero financeiramente, vamos
para o deserto. Espírito Santo, eu quero ter uma família em dia. Vamos para o deserto. Porque no deserto ele vai te ensinar a dizer não, para te blindar para o futuro. No deserto ele vai mostrar quem é você de verdade. Eu descobri quem eu sou e hoje eu estou no altar vivendo quem eu sou de verdade. Porque eu passei por um deserto muito profundo na minha vida. Porque senão eu estaria atrás de uma mesa de escritório. Não que seja ruim, só não era o meu destino. Eu estaria atrás de uma mesa de escritório vivendo o destino de outra pessoa. Vivendo a vida de outra pessoa. Porque o meu destino era o altar. Mas eu só entendi quem eu era no deserto, porque eu descobri que comendo num bom restaurante, passando férias em Paris ou nas Ilhas Maldivas, você não descobre destino nenhum, você não amadurece em nada, você não cresce em coisa nenhuma. É quando falta dinheiro no bolso você começa a crescer, é quando chega um diagnóstico, é quando um problema aparece, é quando o inimigo se levanta, é quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer, ninguém vai crescer por você. É quando você percebe que se você agora não entender quem é Deus na sua vida, por isso, o deserto é um lugar que você se sente sozinho. Ah, meu pai e minha mãe não estão falando comigo direito. Ah, meu melhor amigo não me liga mais. Ah, ninguém me empresta dinheiro. Podia me emprestar, mas não me empresta. Você acha que o problema está nas pessoas? Não está nas pessoas. É Deus que está te deixando sozinho no deserto para você crescer do jeito que Ele sabe fazer. Lembre-se que o casulo é isso mesmo, é apertado, escuro e sozinho. Não dá para entrar duas lagartinhas, me faz companhia aqui nesse casulo. Não, é uma lagarta por casulo. Cada um tem seus desertos para viver. O meu deserto não serve para você. Tem gente que quer entender minha história. Tiago, me conta a sua história para eu entender, para eu fazer igualzinho. Minha história não serve para você, meu casulo não serve para você, o meu deserto não serve para você, porque é um deserto por pessoa. O diabo não levou um grupo de profetas para tentar, ele levou só Jesus para aquele deserto. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado naquele deserto por Satanás. Você precisa entender que você pode ter até referências de processos. Poxa, o Tiago passou por isso, o pastor Rodrigues passou por aquilo. Você pode ter referências, mas isso não quer dizer que vai ser igual contigo. Eu não sei qual a área que Deus quer tratar na sua vida para poder te promover. De uma coisa eu sei. Eu sou pai de 4 filhos. E eu lhe garanto que um pai nunca coloca um filho numa prova que ele não pode passar. Às vezes eu estou num parque de crianças brincando com meus filhos. E aí, eu lembro de recentemente teve um muro assim de 1 metro mais ou menos. E a brincadeira incluía pular esse muro. E meu filho José tem 7 anos. Ele consegue pular tranquilamente aquele muro. E eu falei, filho, vamos pular o muro e a gente segue a brincadeira do outro lado. E ele tentou e não conseguiu. Falou, pai, me ajuda aqui, me bota do outro lado. Eu falei assim, não. E dei um passo para trás. Eu falei, agora é hora de ele entender que nem sempre vai ter papai para pegar no colo e passar para o outro lado. Eu dei um passo para trás e falei, não filho, dá para fazer. Sabe por quê? É só 1 metro, dá para ele fazer. Ele tem que aprender o que dá para fazer. O pai só pega no colo quando o muro tem 5 metros e você só tem 1,5 metros. O pai só faz o impossível. O possível você precisa fazer. Então eu falei, filho, dá? Ele, não dá. Eu falei, tenta. E ele ficou tentando e arranhou o joelho. Ele veio, pai, eu arranhei meu joelho por causa de você. Eu falei, que pena, filho, tenta de novo. E ele tentou botar a culpa em mim como a gente bota a culpa em Deus. Viu, Deus? Se você tivesse chegado na hora certa. Deus, por quê? Eu não sei a hora de chegar? Você acha mesmo que eu já não te vi no futuro? Você acha mesmo que eu já não sei como você vai estar daqui a 1 ano? Eu estou te deixando nessa dificuldade para pular o muro, porque você vai pular muitos muros maiores. Você precisa aprender a pular muro. Até que uma hora ele conseguiu, ele pulou para o outro lado e veio correndo me abraçando. Pai, eu consegui. E na hora que eu vi ele comemorando que tinha conseguido, eu vi que a maior alegria do pai é saber que o filho conseguiu e está comemorando. Ele jamais comemoraria se eu passasse ele para o outro lado. Deus não vai roubar a comemoração da tua vitória. Deus não vai roubar o que pertence a você. Essa vitória que você está esperando é logo após o deserto. Esse milagre que você está esperando é logo após pular o muro. E Ele vai deixar você pular sozinho, para você falar, pai, eu consegui. Deus supervisionou,
Deus te protegeu, Deus blindou, Deus permitiu que você continuasse ali, porque Ele já sabia que você ia pular o muro. Porque Ele sabe que você não vai morrer no deserto. Ele sabe que ali não é lugar de morar, é lugar de passagem. Você passa pelo deserto, você não fica no deserto. Todas as grandes coisas que aconteceram na Bíblia foi pós-deserto. O povo de Israel descobriu sua verdadeira identidade quando passou pelo deserto. Antes eles eram os escravos, agora eles são o povo de Israel, porque passaram pelo deserto. Muitos homens e muitas mulheres não descobriram quem são em Deus porque negaram o deserto até hoje. Fugiram dos processos da vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã. Porque eu não sei se o seu deserto dura uma semana, dura um mês ou um ano. Mas é Ele que vai revelar sua verdadeira identidade. É Ele que vai mostrar o homem de Deus que você é, a mulher de Deus que você é, até onde você pode ir e aonde você tem que confiar só em Deus. Você não tem ideia da força que tem até passar pelo deserto. Muita gente já teria morrido se passasse pelo que você passou, sobreviveu e está aqui hoje de pé. Só depois que a gente passa por tudo isso, a gente descobre a força que tem. E quando você descobre a força que tem, já não é qualquer coisa que te derruba mais. Já não é qualquer problema que te afeta mais. Quando você descobre quem é você no deserto, já não é qualquer pessoa que bota o dedo na sua cara e fala, você é isso, você é aquilo, você já não acredita. Antes você acreditava e chorava, entrava em depressão. Hoje você não acredita porque Deus te mostrou quem é você no deserto. A dor mostrou para todo mundo quem era você. Quando Deus te pede algo que custa, algo que dói, não é para Ele provar teu coração, porque Deus já conhece teu coração. Ou você acha que Deus, quando pediu Isaac para Abraão, queria provar o coração de Abraão? Deus não é onisciente, sim ou não? Deus não sabia o que Ele ia fazer? Claro que sabia. Então por que Deus pediu algo que custava a Abraão? Se já sabia que Ele ia entregar. É porque Deus não queria provar Abraão, Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro. Tem coisas que Deus te pede que te custa, que você não quer entregar. Tem coisas que é difícil, parece deserto, parece um casulo, parece uma dificuldade. Mas é a forma que Ele tem de mostrar para todo mundo quem é você. Se hoje nós estamos falando de Abraão, mais de 4.000 anos depois, é porque ele não negou Isaac. Deus já sabia que ele não ia negar. Mas Deus precisava botar na Bíblia para todo mundo saber da história. Então Ele te faz um desafio público. Me entrega tal coisa. Passa por esse deserto. Enfrenta essa dificuldade. Porque chegou a hora de eu mostrar para todo mundo quem é você. Chegou a hora dos teus familiares verem quem é você de verdade. Chegou a hora das pessoas que nunca acreditaram em você verem a força que você tem. Você está esperando o reconhecimento de pessoas que nunca vão te reconhecer sem você passar pelo deserto. Você está esperando resposta de pessoas que não têm resposta para a sua vida, porque a resposta que você precisa, você vai encontrar nos desertos. Nunca mais fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos. Porque ali, você foi conduzido pela mão, pelo Espírito, e sai com aquilo que você precisa na mão. Lembre-se que quando você pedir alguma coisa a Deus a partir de hoje, Ele vai sorrir e falar, tá bom, vem comigo para o deserto. Quando eu falei, Deus, me transforma num homem de Deus, me transforma num pregador, eu quero levar a tua palavra para as nações. É tão bonito falar isso chorando na igreja, gente. Todo mundo levantando a mão, o profeta profetizando, é lindo isso. O que eu não sabia que a forma disso acontecer era Deus quebrar a empresa que eu tinha, me fazer passar vergonha, responder processo na justiça, ter um monte de gente falando mal, caçoando, zombando porque agora eu estava mal, quem era amigo virando inimigo. Eu não sabia que ia ser tão sofrido, mas é nesse deserto que eu recebi as mensagens que eu prego hoje. Hoje eu prego sobre perdão porque eu tive que perdoar quem me feriu nessa época. Eu prego sobre vida emocional porque eu entendi que se eu tivesse me desequilibrado emocionalmente, eu não poderia viver vida espiritual sem o emocional estar em ordem. Hoje eu tenho autoridade para falar assuntos porque foi no deserto que eu venci esses assuntos. Não pense que você vai ter autoridade numa área que você não venceu.
A autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando, ou pelo jejum que você faz. Vem pelas batalhas que você vence. E cada batalha que Deus envia e você vence, você sobe um degrau a mais na sua autoridade espiritual. Não entre em brigas que não são tuas. Não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar. Porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida. E se você gastar tempo numa luta que não era sua, quando a de Deus aparece, você não tem força, energia, foco, vontade de lutar. Jacó só lutou com um anjo, porque não tinha lutado com Esaú antes, ele estava fugindo de Esaú. Se ele tivesse entrado numa luta que não era dele, se ele tivesse entrado na briga com o irmão, que força ele teria para lutar com o anjo? E foi naquela luta que Deus transformou ele de Jacó para Israel. Todas as lutas divinas, lutas que Deus enviou sobre um ser humano, o ser humano não provocou, elas chegaram. Davi não provocou Golias, Golias que chegou. Pedro não provocou a tempestade que chegou. Agora, quando você provoca as tuas guerras, você tem que entrar e sair dela sozinho. Porque quando Deus te coloca num deserto, numa luta, numa dificuldade, num casulo, Ele mesmo te tira. O desafio de hoje é: só entre nos desertos que Deus te colocar. Se você gastar mais do que ganha, por exemplo, financeiramente, você vai entrar num deserto financeiro que não tem nada a ver com Deus, você que gastou. Se você maltratar uma pessoa na rua ou falar agressivamente com um familiar, você vai entrar numa guerra que Deus não mandou, você que provocou. E tem gente que está vivendo guerra em todas as áreas da vida e todas provocadas por ela mesma. E aí quando a luta divina chega, quando o deserto chega, mas que Deus te conduziu para ali, você não tem força, não tem foco, não tem coragem, não tem mais nada, porque está desgastado por lutas que você mesmo provocou. O que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Mesma coisa. Domínio próprio, mansidão, temperança. Como a gente não está entendendo a Bíblia, está vindo a ciência explicar um monte de coisa e está todo mundo acreditando. Gente, olha que lindo esse negócio da inteligência emocional. Está na Bíblia há 2000 anos. É que como você não entendeu, a Bíblia diz que se os profetas não falarem, as pedras vão clamar. E aí Deus está usando ciência, Deus está usando outras fontes de conhecimento para você entender a Bíblia. Mas chegou a hora de muitos que estão aqui saírem do deserto. Quem sente que está no meio de um deserto? Levanta a mão. Está no meio. Deus não teria me trazido até aqui se não fosse hora de sair. Chegou hora de quem tem que viver ministério, viver ministério. Quem tem que começar a sua própria empresa, seu empreendimento e prosperar muito para que o reino de Deus cresça com isso, vai prosperar a partir de hoje. Quem tem que colocar a família em ordem ou formar sua própria família. Quem é que não formou sua própria família, mas sonha em formar? Você tem um sonho de formar sua família. Olha quanta gente. Alguns que eu vi ali precisam de um milagre para isso acontecer. Mas Deus fez um milagre. Eu casei com a Janine. Eu não sei se você está precisando de um processo, de um deserto ou de um milagre. Os dois Deus pode fazer hoje. Eu não sei o que você precisa, é mais um tempo no deserto para amadurecer, ou um milagre para as coisas começarem a acontecer amanhã. Mas eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus pode fazer as duas coisas hoje.